De dentro de sua cabana, Jacob Wise observava através de uma fresta estreita na persiana enquanto 3 homens passavam com dificuldade na nevasca, curvados contra o vento forte, que impulsionava a neve lateralmente pelo vale da montanha. Eles procuravam sua pilha de lenha, convencidos de que ele devia possuir um suprimento externo, em algum lugar nas proximidades, pois ninguém conseguiria manter o calor por 6 dias consecutivos durante tal tempestade sem esgotar seu combustível. Ele os observou desistir e desaparecer na nevasca turbulenta, retornando às suas próprias cabanas, onde suas lareiras estavam se apagando e sua lenha estava submersa sob 1,2 metros de neve. Jacob afastou-se do vidro, destrancou o painel de acesso no chão de sua cabana e desceu para o compartimento inferior para buscar um feixe adicional de lenha completamente seca, do qual aqueles homens permaneceriam alheios. Antes de explorarmos o método pelo qual Jacob construiu algo que revolucionou a resistência ao frio por todas as montanhas rochosas, por favor, diga-nos sua localização. E se você está intrigado com avanços pioneiros e engenhosidade na sobrevivência, clique no botão de inscrição, pois a narrativa de amanhã é ainda mais incrível do que esta. Jacob Wise pressentiu problemas, no instante em que notou a porta da cabana entreaberta. A neve havia se acumulado até a metade da entrada, pó branco se espalhando pelo chão de terra como um intruso indesejado que havia entrado à força. Ele estivera ausente desde o nascer do sol, inspecionando suas armadilhas ao longo do riacho, e Thomas Hendricks deveria estar presente, encarregado de manter o fogo aceso. Ele deveria ter protegido a entrada contra o ar gélido de janeiro. Jacob deixou cair as 3 peles de castor congeladas que carregava e entrou na moradia. A lareira estava apagada. Apenas cinzas pálidas e alguns pedaços de madeira queimada que haviam se reduzido a brasas horas antes. O rifle de Thomas repousava no canto. Seu casaco estava pendurado no gancho, mas seu calçado estava faltando. A verdade atingiu Jacob com um impacto forte. Thomas havia saído sem casaco durante o inverno nas montanhas de Wyoming. Isso significava pânico, desespero e que um erro grave havia ocorrido. Jacob pegou sua própria arma de fogo e reentrou na tempestade. O vento havia se intensificado desde o amanhecer, impulsionando uma neve tão densa que ele mal conseguia discernir 6 metros à frente. Ele seguiu as únicas pegadas discerníveis, marcas de botas já parcialmente obscurecidas pela nova neve, estendendo-se para longe da moradia em direção à orla da floresta, onde guardavam sua lenha protegida dos elementos. Ele localizou Thomas Hendricks a 27 metros da cabana, caído de bruços na neve que se acumulara ao redor de seu corpo como um sudário funerário. Em sua mão direita, Thomas ainda segurava uma sacola de lona vazia, do tipo usado para transportar toras. Jacob agachou-se ao lado de seu companheiro e compreendeu instantaneamente, sem verificação, que Thomas havia morrido. O cadáver estava rigidamente congelado, tão inflexível quanto a terra sob a neve. Jacob obrigou-se a examinar a situação com a percepção de um desbravador, decifrando a narrativa gravada na neve perturbada e os últimos esforços frenéticos. Thomas havia esgotado suas reservas internas de madeira em vez de conservar o restante. Ele havia permitido que o fogo consumisse ferozmente e rapidamente. Ele provavelmente acreditou que a tempestade logo diminuiria, mas quando o fogo se apagou e a temperatura interna da cabana caiu bruscamente, Thomas entrou em pânico, tendo se aventurado lá fora inadequadamente vestido. Priorizando a pressa em vez da preparação, ele alcançou a pilha de lenha. Jacob observou onde Thomas havia tentado encher o saco, notando fragmentos de pinho rachado espalhados na neve. No entanto, o frio rapidamente dominou. Seus dedos ficaram dormentes e seus pensamentos confusos. A cabana estava a apenas cerca de 27 metros de distância, mas em condições de nevasca, 27 metros poderiam ter sido 48 quilômetros. Thomas ficou desorientado, seguiu na direção errada, então desabou e pereceu sozinho na tempestade. Apesar do calor e do refúgio estarem logo além de sua visão enfraquecida, Jacob recuperou os restos mortais de Thomas, puxando-o em direção à cabana através da neve que resistia a cada movimento. Ele colocou seu companheiro no chão e se sentou ao lado dele. Lá fora, o vento uivava e a temperatura interna caía em direção ao congelamento. Eles tinham lenha armazenada ao ar livre. Esta lenha estava empilhada e preparada, suficiente para todo o inverno, mas Thomas havia morrido tentando recuperá-la. O problema não era a escassez de provisões, mas sim a acessibilidade quando os vendavais se tornavam ferozes. Quando a visibilidade desaparecia e o frio podia ser letal em minutos, ter combustível a aproximadamente 27 metros de distância era o mesmo que não ter combustível algum. Jacob inspecionou as paredes da cabana, sua entrada simples e o único cômodo que representava o que a maioria dos pioneiros considerava refúgio suficiente.
Thomas Hendricks, apesar de sua competência e experiência, morreu porque a construção convencional de cabanas presumia que se poderia sempre sair quando necessário. Essa mesma presunção acabara de ceifar a vida do associado de Jacob. Jacob pretendia enterrar Thomas assim que a tempestade diminuísse, mas primeiro ele tinha que suportar esta noite e, subsequentemente, conceber um método para construir uma moradia. Esta moradia nunca obrigaria uma pessoa a arriscar sua existência durante uma tempestade. A primavera chegou à cordilheira Wind River no final de abril de 1842, derretendo a neve e revelando o custo do inverno. Jacob Weiss desceu dos picos até o estabelecimento comercial de Meg Coulter na confluência do vale, carregando as peles da sua estação e o pesado fado da morte de Thomas Hendrick. Com a perda ainda pesando em seus pensamentos, o posto comercial em si era um modesto edifício de toras, funcionando como um centro de suprimentos, um ponto de encontro e uma base não oficial para os caçadores que operavam na região adjacente. Meg o administrava independentemente desde o falecimento de seu cônjuge 2 anos antes, supervisionando estoque e contas com notável eficácia. Jacob estava no processo de proteger suas peles. Foi então que ele reconheceu a voz inconfundível de Red Sam MacLeod vindo de dentro. O velho escocês estava conversando com caçadores que haviam suportado o inverno. Suas observações instantaneamente sóbrias Jacob. Os irmãos Larson não sobreviveram. Eric e Nils foram ambos encontrados em sua moradia em Sheep Creek Way. Eles morreram congelados assim que seu suprimento de combustível se esgotou. Jacob entrou no posto comercial. 6 homens estavam reunidos ao redor do fogão a lenha, seus semblantes refletindo o custo de um inverno rigoroso. Quantos? Jacob perguntou suavemente. Red Sam se virou. Alemão, soube sobre Thomas. Minhas condolências pela sua perda. Ele fez uma pausa. 4 fatalidades de que temos conhecimento. Thomas, os Lassons e um recém-chegado chamado Cooper. Mais 5 abandonaram suas propriedades no meio do inverno, optando por não enfrentar outra tempestade. Antoine Broussard, um explorador franco-canadense com uma cicatriz no rosto, fez um gesto negativo. Ele declarou que era o inverno mais rigoroso em 2 décadas. Sair durante tais tempestades significava morte certa. Permanecer dentro de casa sem combustível levaria ao congelamento. Você vai congelar. É assim que a vida é nas montanhas, disse Sam Vermelho com a convicção de alguém que havia experimentado 23 invernos. As pessoas perecem. Você aceita isso ou vai embora? Os outros caçadores de peles concordaram. Esta era uma verdade bem conhecida, o preço inevitável de habitar o terreno elevado. O inverno ceifava vidas, assim como consumia todas as outras coisas. Isso é insuficiente, Jacob observou. Ele permaneceu em silêncio, mas Meg notou que seu silêncio transmitia algo diferente de resignação. Ela estava contando suas peles no posto de troca. Ela o observou atentamente, como alguém que conseguia discernir quando um homem estava imerso em pensamentos, em vez de apenas ouvir. Assim que os outros partiram, ela se aproximou dele. Você está com aquela expressão, Jacob, ela começou. Thomas frequentemente reclamava disso, dizendo que você fixava uma ideia na mente e a ponderava incansavelmente, como um cão roendo um osso. E se não guardássemos a lenha do lado de fora? Jacob propôs. Meg inclinou a cabeça perguntando, onde mais você a guardaria? Abaixo da moradia, em um compartimento integrado à base, ele respondeu. Você a carregaria pelo exterior quando as condições permitissem, mas a retiraria por dentro. A madeira permaneceria protegida e seca, e você nunca precisaria sair do seu refúgio para pegá-la. Sam Vermelho, que estava inspecionando armadilhas perto da entrada, riu. Você pretende morar em um poço de mina, alemão? Jacob não lhe deu atenção. Ele tirou um pedaço de carvão do casaco. Ele então começou a desenhar na bancada de madeira. Linhas se transformaram em paredes, paredes em uma estrutura, e essa estrutura evoluiu para algo inteiramente novo para todos eles. Quanto custariam as ferragens? Jacob perguntou. Meg examinou o desenho. Ela havia testemunhado esquemas desesperados suficientes de homens da fronteira para distinguir entre um mero sonho impossível e uma solução potencialmente viável. Mais do que você ganhou nesta estação, ela afirmou. Mas eu lhe darei crédito. Se você construir isso e provar ser eficaz, quero ser informada. Jacob assentiu. Essa era a única garantia de que ele precisava. No final da primavera de 1842, Jacob Weiss foi observado no topo de uma elevação suave, a aproximadamente 3,2 quilômetros do local da morte de Thomas. Ele estava examinando a paisagem com a meticulosidade que seu pai lhe havia incutido décadas antes na Baviera. Johann Weiss havia trabalhado como pedreiro. Seu pai havia incutido no jovem Jacob que a robustez de qualquer construção se originava de seus componentes subterrâneos, não de suas partes acima do solo.
Jacob havia escolhido este local em particular por motivos distintos. A posição elevada garantia uma drenagem adequada, permitindo que a neve derretida e a precipitação escoassem em vez de se acumularem ao redor da base. Uma protuberância rochosa a noroeste mitigaria os ventos fortes dominantes do inverno. Vegetação densa de pinheiros em 3 lados fornecia abrigo suplementar do vento, mas ainda permitia exposição ao sol do sul. Ele cravou estacas na terra, delimitando uma área retangular medindo aproximadamente 2,4 metros por 3,7 metros. A maioria dos caçadores, neste ponto, começaria a derrubar árvores, apressando-se para terminar uma moradia antes que o clima mudasse. Jacob sentou-se com carvão e papel, esboçando projetos que evocavam as lembranças dos ensinamentos de seu pai. O conceito inovador que tomava forma nos pensamentos de Jacob era revolucionário. Pelos padrões da fronteira, em vez de construir uma moradia diretamente no solo, ele pretendia erguê-la sobre um vazio. A estrutura seria sustentada por alvenaria de pedra. Esta estrutura incluía um compartimento subterrâneo, destinado ao armazenamento de lenha, com acesso disponível tanto pelo exterior quanto pelo interior, através de entradas distintas. A tarefa de engenharia apresentava um desafio considerável. Que profundidade deveria ele escavar? Uma profundidade de 1,8 metros posicionaria o piso abaixo da linha de congelamento, mas ainda acima da rocha-mãe subjacente. Como a massa da cabana seria sustentada sobre o vazio? Isso seria alcançado com paredes de pedra em 3 lados, integradas à fundação existente da cabana. Toras constituíam a 4ª parede. Vigas de madeira robustas foram planejadas para se estenderem pelo compartimento, suportando pranchas que então formariam a superfície superior da cama. A entrada exigia 2 aberturas. Um alçapão interno no piso da cabana forneceria acesso por dentro por meio de uma escada, enquanto uma escotilha de carga externa, integrada à fundação, serviria ao exterior. Este arranjo permitiria a ele depositar madeira no compartimento pelo exterior. O projeto segregaria o processo de carregamento do de retirada, permitindo-lhe carregar em grande volume durante um bom tempo e acessar suprimentos de dentro durante condições adversas. Jacob resolvia meticulosamente os problemas no papel. A drenagem da água, por exemplo, exigia um piso inclinado direcionado para a entrada exterior. Além disso, uma ventilação adequada era uma necessidade. Um duto de ventilação era essencial para evitar asfixia e o acúmulo de umidade. A porta exterior também necessitava de proteção contra montes de neve. Cada aspecto minucioso tinha considerável importância. Como uma falha estrutural subterrânea poderia resultar em soterramento ou colapso, Peter Dunham, um jovem caçador que operava uma concessão a aproximadamente 4,8 quilômetros de distância, chegou a cavalo enquanto Jacob delineava os arranjos das vigas. Peter, aos 26 anos e em seu 2º ano nas montanhas, mantinha um entusiasmo que contrastava fortemente com a resignação de caçadores mais experientes. Ele observou que a maioria das pessoas simplesmente empilha toras e considera a tarefa concluída. Peter comentou enquanto examinava as intrincadas plantas. A maioria dos homens sucumbe ao frio quando as nevascas chegam. Jacob respondeu, sem levantar o olhar, enquanto Peter continuava a escrutinar os projetos. Você está realmente empenhado em construir para baixo antes de construir para cima? Peter perguntou. Meu pai estabeleceu fundações que sustentaram estruturas eclesiásticas por 2 séculos, afirmou Jacob. Estou construindo algo projetado para durar por 2 décadas de invernos, afirmou Jacob. Você precisará de ajuda com essas vigas substanciais, observou Peter. Jacob então levantou a cabeça perguntando, você está se voluntariando? Eu vi Thomas sucumbir ao frio no inverno passado. Eu preferiria não sofrer um destino semelhante, declarou Peter desmontando do cavalo. Quando começaremos? Jacob lhe entregou uma pá simplesmente dizendo, imediatamente. Eles começaram a escavação naquela mesma tarde. Eles cravaram a pá inicial no solo destinado a se tornar o compartimento subterrâneo de Jacob. O trabalho vindouro estava projetado para durar vários meses, mas Jacob havia internalizado a lição de que a pressa se mostrava fatal para indivíduos como Thomas. Planejamento meticuloso e construção deliberada foram instrumentais para a sua sobrevivência. A escavação que estavam realizando simbolizava algo além de um mero refúgio. Isso incorporava a distinção entre resignar-se a uma morte inevitável e integrar meticulosamente mecanismos de sobrevivência na própria base de sua existência. O verão de 1842 trouxe consigo longas horas de luz do dia e a árdua tarefa de escavação. Jacob e Peter removeram o solo meticulosamente, uma pá de cada vez, criando um poço retangular medindo 2,4 metros de largura, 3 metros de comprimento e 1,8 metros de profundidade. O trabalho mostrou-se repetitivo e exaustivo. Levantar, lançar, repetir.
Estima-se que 30,6 metros cúbicos de terra e pedra foram deslocados manualmente ao longo de uma quinzena. A meticulosidade de Jacob exasperava Peter. Cada parede precisava ser impecavelmente vertical, uma condição continuamente verificada usando um prumo que Jacob havia feito com um pedaço de corda. O chão precisava ser plano, exceto por uma leve inclinação que levava à futura entrada externa. É apenas um buraco, Jacob, ele observou. No quinto dia, Peter, enxugando o suor do rosto, murmurou: proximidade adequada é suficiente. E imediatamente acrescentou: mas proximidade adequada pode ser fatal. Quando o telhado ceder sob o peso da cabana, retrucou Jacob, inspecionando a inclinação da parede norte pela terceira vez naquela hora. Peter cessou suas disputas e começou a observar. Ele passou a compreender a perspectiva de Jacob, percebendo que a meticulosidade na escavação garantia tanto a estabilidade quanto a integridade. Cada medida era vital, pois esta cavidade suportaria várias toneladas de massa. Concluída a escavação, iniciou-se a coleta de pedras. Jacob precisava de pedras niveladas para construir as paredes. Centenas de pedras como essas eram necessárias. O suprimento mais próximo era o leito de um riacho a aproximadamente 3 quilômetros de distância, onde a água corrente havia alisado e quebrado as rochas em fragmentos adequados. Por 3 semanas, eles transportaram pedras. Antes de serem movidas, cada pedra passava por uma avaliação. Jacob descartava qualquer uma que fosse arredondada ou apresentasse fissuras. Ele também rejeitava pedras excessivamente grossas ou finas. Sua preferência era por peças geralmente retangulares, medindo entre 30 e 45 centímetros de largura, e suficientemente planas para serem empilhadas com espaços muito pequenos. Peter transportava pedras em um saco de lona, enquanto Jacob usava um arnês de couro que ele havia inventado, que distribuía a carga por suas costas e tronco. Eles completavam 4 viagens por dia. Trazendo de 30 a 40 pedras em cada viagem, o monte ao lado da escavação expandia-se gradualmente. Durante a terceira semana, Antoine Broussard, um caçador de peles franco-canadense, fez uma visita. Ele parou na beira do buraco, observando a pilha de pedras. Depois, olhou para as vestes cobertas de terra de Jacob e Peter, comentando: construindo uma grande morada para roedores. Alemão, Antoine proferiu com um sorriso. Jacob estava arrumando pedras no chão, experimentando para ver quais componentes se encaixariam, afirmando: estou construindo algo funcional. Ele falou sem levantar o olhar. Antoine observou por vários minutos. Depois, balançou a cabeça e partiu a cavalo. Peter o observou olhando para trás em 2 ocasiões. Antes de desaparecer na floresta, a construção da parede começou no início de julho. Jacob empregou empilhamento a seco, unindo pedras sem o uso de argamassa. Cada pedra era posicionada para se encaixar com as vizinhas, gerando assim robustez estrutural através de sua massa combinada e do atrito entre elas. Jacob aplicou sua mistura de argila, crina de cavalo e resina, preenchendo vazios e formando uma barreira contra a umidade. Somente esta mistura levou 3 dias para ser formulada. Jacob extraiu argila da margem de um rio. Ele recolheu crina de cavalo dos restos de um equino selvagem e ferveu resina de pinho por várias horas. Esses componentes foram então combinados por ele em proporções exatas, enquanto ele amassava o composto, até atingir a textura desejada. Peter foi ensinado a pressioná-lo firmemente entre as pedras, empurrando-o profundamente nas fendas e nivelando o exterior. As paredes subiram gradualmente. Um avanço de 15 centímetros diários era considerado satisfatório. No final de julho, no dia da colocação das pedras, a parede havia atingido uma altura de 1,8 metros ao longo de 3 lados do recinto. O quarto lado permaneceu aberto, destinado às madeiras da fundação da cabana, que acabariam por constituir a divisória interna. Isso ocorreu no final do verão de 1842. O maior desafio de engenharia de Jacob foi construir um teto robusto o suficiente para suportar uma cabana inteira sobre um vazio oco. Este era o ponto crítico, onde a teoria confrontaria a realidade, determinando se os princípios de alvenaria de seu pai se mostrariam eficazes ou levariam ao fracasso total. Jacob precisava de vigas de madeira. No entanto, ele não podia usar qualquer tronco. Passou 4 dias procurando meticulosamente na floresta circundante por árvores com características específicas, grão reto e conicidade mínima. Eles precisavam ter aproximadamente 30 centímetros de diâmetro, livres de podridão ou danos por insetos. Ele localizou 6 pinheiros adequados e os derrubou cuidadosamente, cortando-os em comprimentos de cerca de 3,6 metros. Essas seções cobririam a câmara de 2,4 metros, com aproximadamente 0,6 metros de sobreposição em cada lado para suporte.
Peter ajudou a arrastar as vigas até o local da construção, usando um cavalo que Jacob havia emprestado de Maggie Coulter. Cada viga pesava aproximadamente 136 quilos. Movê-las exigia alavancagem, corda e considerável paciência. As vigas tinham que repousar firmemente nas paredes de pedra. Jacob esculpiu reentrâncias na camada superior das pedras em paredes opostas, criando nichos projetados para encaixar cada viga e evitar qualquer movimento lateral. Ele posicionou as vigas com uma separação de cerca de 0,9 metros, resultando em um total de 4 vigas cobrindo o vazio. E se a cabana desabar na abertura? Perguntou Peter enquanto eles estavam assentando a viga inicial. Jacob havia ponderado essa mesma questão. Sua resposta veio da compreensão da distribuição de carga. O peso é disperso por várias vigas, com cada viga transmitindo sua carga para as paredes de pedra. As paredes de pedra, por sua vez, transferem isso para o solo. Desde que as vigas não sejam excessivamente longas e as paredes sejam robustas, a estrutura permanecerá estável. Tem certeza? Sim, tenho. Meu pai construiu fundações de catedrais. Esses mesmos princípios foram empregados na construção de catedrais, que perduram até hoje. Eles avaliaram a viga inicial, colocando pedras sobre ela, acumulando massa em sua seção central. Uma vez adicionados aproximadamente 227 quilos, a viga exibiu uma pequena deflexão, mas permaneceu intacta. Jacob inspecionou os suportes esculpidos, procurando por fissuras, mas não encontrou nenhum. Ele assentiu e eles prosseguiram. No início de agosto, todas as 4 vigas haviam sido corretamente posicionadas e fixadas. Sobre essas vigas, Jacob arranjou pranchas de madeira rachada. Essas pranchas, com aproximadamente 7,5 centímetros de espessura, foram orientadas perpendicularmente às vigas. Elas foram encaixadas firmemente umas contra as outras e fixadas às vigas usando cavilhas de madeira. Jacob havia esculpido essas cavilhas durante suas noites. Acima das pranchas, uma camada de casca de bétula foi aplicada para fornecer impermeabilização. Sobre a casca, Jacob então espalhou sua mistura de argila em uma camada de cerca de 1,25 centímetros de espessura, garantindo que cada fresta fosse selada. O resultado foi um teto composto, madeira para integridade estrutural, casca como barreira de umidade e argila para isolamento e uma camada extra de teto. Antes de construir as paredes da cabana acima, Jacob exigiu uma avaliação conclusiva. Ele e Peter subiram no teto acabado e pularam, avaliando sua capacidade de suportar forças dinâmicas. A construção não exibiu nenhuma flexão, nenhuma fissura e nenhuma indicação de fragilidade. Red Sun McLeod apareceu naquela tarde, com seu interesse aguçado. Ele estava curioso sobre o que o alemão havia construído durante todo o verão. Ele inspecionou a câmara, as paredes de pedra e a estrutura do teto. Ele circulou todo o perímetro 2 vezes. Então ele parou na beira, olhando para o vazio. É um trabalho sólido, alemão, Sam finalmente comentou. Ainda acredito que você é louco, mas é resistente. Jacob recebeu o elogio em silêncio. A aprovação de alguém com 23 anos de experiência confirmou a solidez da engenharia. A etapa seguinte envolveu a criação da entrada. O início do outono de 1842 marcou o período crucial para abrir a câmara e iniciar a construção da cabana, focando no estabelecimento das entradas para tornar o espaço de Jacob operacional. Com a estrutura da cabana finalizada, suas paredes robustas e seguras elevando-se acima da câmara, a atenção de Jacob voltou-se para as portas que ligavam o exterior à câmara. A porta de carga externa que ligava a câmara ao interior exigiu a atenção meticulosa de Jacob. Ela precisava resistir aos elementos, animais selvagens e à passagem do tempo. Ele escolheu tábuas do pinho mais compacto disponível, moldando-as com uma espessura de 7,5 centímetros. Cada tábua foi então refinada com sua plana de tração até que suas superfícies estivessem uniformes. Com bordas perfeitamente retas, ele montou as pranchas usando encaixes de macho e fêmea, garantindo que cada tábua se encaixasse precisamente com a próxima durante a construção. Uma vez montadas, elas criaram uma porta de 75 centímetros de largura e 100 centímetros de altura, suficientemente robusta para deter um urso e tão pesada que 2 pessoas eram necessárias para erguê-la. Peter observou Jacob dedicar uma semana inteira a esta porta solitária. Você poderia ter construído 2 moradias até agora? Peter comentou, não com aborrecimento, mas com genuíno espanto pelo esforço despendido. 2 cabanas que um urso poderia arrombar, Jacob retrucou, alisando a borda de uma prancha pela 4ª vez. Estou fazendo uma que ele não pode. A superfície interna da porta foi equipada com suportes diagonais, de ferro, dispostos em forma de X. Jacob os havia adquirido de Maggie a crédito.
Eram ferros de fronteira caros, excedendo o valor da coleta de peles de animais de um mês. Ele fixou os suportes, aparafusando-os através das pranchas com pregos de corte quadrado, que foram então dobrados na face externa. As dobradiças em si foram embutidas tanto na porta quanto nos troncos da base. Jacob esculpiu reentrâncias retangulares na madeira, garantindo que fossem profundas o suficiente para as dobradiças ficarem niveladas. Ele então as prendeu com pinos de ferro, tornando sua remoção impossível sem demolir os próprios troncos. A porta não podia ser arrancada, apenas forçada a abrir. Uma viga de madeira substancial funcionava como dispositivo de travamento. Jacob fixou suportes de ferro nas paredes de pedra interiores da câmara. A viga passava por esses suportes e encaixava-se numa entalhe esculpido na parede vizinha quando travada. Esta viga ligava diretamente a porta à construção de pedra. A alçapão interna recebeu consideração semelhante. Jacob a integrou no piso da cabana, perto da parede traseira. Apresentava uma abertura quadrada de 1 metro, construída com pranchas de espessura idêntica, mas esta porta em particular abria para baixo na câmara, sendo articulada de um lado para permitir sua descida. Quando aberta, ela repousava contra a parede interna. Uma alça de corda embutida na superfície da alçapão permitia que fosse fechada por baixo. De cima, a porta ficava nivelada com o chão, escondida sob um tapete de pele de urso, tornando-a imperceptível a um olhar rápido. Jacob então construiu uma escada de madeira. Ele a fixou permanentemente na parede interna da câmara. Com 1,8 metros de altura e degraus espaçados em 30 centímetros, ela oferecia passagem conveniente entre a cabana e a câmara. O último componente era um dossel defensivo posicionado acima da porta externa. Jacob estendeu as madeiras do telhado 60 centímetros além da fundação, formando um beiral projetado para desviar a neve. Após a entrada de carga, Jacob e Peter prosseguiram com os testes, simulando uma entrada forçada ao empurrar e forçar ambas as portas. A estrutura permaneceu segura. Jacob então jogou toras rachadas pela porta exterior, em seguida entrando na cabana, abrindo a escotilha de acesso, descendo e recolhendo a madeira. O mecanismo funcionou exatamente como pretendido. O final de novembro de 1842 apresentou o teste que Jacob esperava desde a morte de Thomas. Durante todo o mês de outubro, ele dedicou seu tempo a rachar e empilhar madeira, depositando 150 toras no compartimento subterrâneo e também mantendo uma pilha externa. Essa duplicação foi intencional. Caso o sistema falhasse, ele desejava soluções alternativas. A tempestade anunciou sua chegada 3 dias antes. A temperatura despencou e o vento virou para noroeste. Criaturas buscaram refúgio com uma urgência vinda de um instinto que precede a memória humana. Yakov, tendo experimentado 11 invernos nas montanhas, reconheceu esses indicadores. No dia anterior ao início da tempestade, ele abasteceu completamente o compartimento, jogando pinho rachado pela porta exterior e ouvindo cada pedaço bater sobre o piso de pedra abaixo. Uma vez concluído, ele trancou a porta exterior por dentro da câmara, acionando a robusta tranca de viga. Em seguida, ele subiu a escada e selou a escotilha de acesso acima dele. A tempestade começou ao amanhecer. A neve varrida pelo vento obliterou a visibilidade em poucas horas. Jacob manteve uma chama constante. Observando através de uma fresta estreita nas coberturas da janela, enquanto o ambiente externo se transformava em uma vasta extensão branca e caótica, ele achou o calvário mental mais exigente do que o previsto. Cada impulso o incitava a inspecionar a pilha de madeira externa, confirmar as provisões e se ocupar com alguma atividade. Permanecer dentro de casa enquanto a neve se aprofundava parecia incorreto, apesar de sua consciência de que o compartimento continha todas as necessidades. O segundo dia desafiou seu autocontrole. O fogo consumia combustível constantemente e, ao meio-dia, sua reserva interna estava esgotada. Este representava o ponto crítico. Ou o mecanismo funcionava, ou ele enfrentava o dilema idêntico que se mostrou fatal para Thomas: suportar a tempestade ou sucumbir ao frio. Jacob moveu a cobertura de pele de urso e destrancou a escotilha de acesso. Ar frio subiu do compartimento abaixo, embora fosse incomparável ao frio letal lá fora. Ele desceu os degraus, seu calçado encontrando os degraus com movimentos praticados. O espaço subterrâneo estava escuro, iluminado apenas pela luz da escotilha de acesso aberta acima. Ele pegou um braçado de madeira, subiu novamente e fechou a escotilha. A operação completa levou meio minuto. Ele respirava um pouco mais pesadamente devido à subida, mas estava de resto inalterado. Não havia exposição ao vento, nem neve, nem perigo. A sensação de alívio foi imensa. Funcionou exatamente como concebido. A ferocidade da tempestade intensificou-se no terceiro dia.
Através da estreita abertura da persiana, Jacob observou figuras passando por sua moradia. 3 indivíduos, curvados contra um vento que impulsionava a neve horizontalmente, eram visíveis. Ele identificou seus físicos: Red Sam, Antoine e um colega caçador chamado Morrison. Eles estavam vasculhando as imediações de sua moradia, procurando sua pilha de madeira. Jacob compreendeu instantaneamente que eles haviam observado fumaça saindo de sua chaminé por 3 dias consecutivos. Eles sabiam que ele estava consumindo madeira, mas não conseguiam localizar suas provisões. Ele precisava de um depósito de lenha externa que fosse acessível, mesmo durante esta tempestade. Ele os observou dando 2 voltas ao redor de sua moradia antes de abandonarem a busca. Eles ignoraram completamente a base. A entrada oculta sob o beiral protetor parecia apenas uma sombra estrutural. A camuflagem permaneceu intacta. Quando a tempestade diminuiu no 4º dia, Jacob saiu para descobrir sua pilha de madeira externa. Estava submersa sob 1,2 metros de neve. Recuperá-la exigiria muitas horas de escavação. No entanto, sua lareira nunca havia se apagado, pois sua reserva principal estava protegida no subsolo. Era acessível sem a necessidade de sair. Dezembro de 1842 apresentou uma forma distinta de confirmação. Jacob voltou numa tarde fria, depois de inspecionar suas armadilhas. Ele descobriu pegadas recentes na neve ao redor de sua moradia, marcas de patas substanciais, cada uma mais larga que sua própria mão aberta, sugerindo um urso pardo macho dadas suas dimensões. Esta criatura havia feito uma visita durante sua ausência. Jacob seguiu a trilha, decifrando a narrativa transmitida pelas pegadas. O visitante ursino havia avançado da direção leste. Ele havia circulado a moradia 2 vezes e sondado vários locais. Profundas marcas de garras desfiguravam a entrada principal da cabana, onde a criatura havia exercido pressão e arranhado. Marcas adicionais eram visíveis perto das junções onde os troncos convergiam. No entanto, a indicação mais alarmante foi observada na escotilha de acesso externa. O urso havia localizado o ponto de entrada para a fundação. A neve ao redor mostrava sinais de perturbação devido à investigação persistente. Cortês profundos de garras marcavam as substanciais pranchas de madeira, indicando que uma quantidade significativa de força havia sido exercida. Jacob se abaixou ao lado da entrada, examinando o dano com crescente apreensão. Os painéis de madeira exibiam abrasões superficiais, mas nenhum comprometimento à sua integridade estrutural era aparente. As dobradiças permaneceram firmemente no lugar, ainda profundamente embutidas nos troncos da base. A própria entrada não havia se movido nem marginalmente de sua estrutura. Os suportes internos de ferro haviam dispersado o impacto por vários pontos. Isso impediu que qualquer seção individual cedesse. Mais tarde naquela noite, Jacob, enquanto dentro de sua moradia, detectou ruídos do lado de fora. Passos pesados na neve e uma respiração que distintamente não era o vento. Ele se dirigiu à abertura de tiro, uma fenda estreita que ele havia construído na parede, permitindo-lhe observar sem revelar sua presença. O urso pardo havia voltado. Sob o luar refletido na neve, Jacob podia perceber distintamente a criatura. Era enorme, provavelmente pesando cerca de 320 quilos, caracterizado por seus proeminentes ombros corcundas. Possuía a estrutura facial côncava típica de um macho adulto. O urso avançou com clara intenção, não investigando aleatoriamente, mas sondando sistematicamente. Ele inicialmente aproximou-se da entrada principal. Exercendo pressão contra ela com uma única pata enorme, a porta vibrou levemente, mas permaneceu segura. O urso então aplicou maior força, impulsionando sua massa para frente, mas sem efeito. Ele arranhou o batente da porta, tentando alargar quaisquer fendas ou localizar uma vulnerabilidade. Jacob observou pela fenda de tiro, com sua arma carregada, mas não levantada. Sua intenção era verificar se a construção poderia resistir ao ataque independentemente, sem sua intervenção direta. O urso então mudou seu foco para a escotilha de acesso externa. Este ponto em particular recebeu a maior parte de sua atenção. Por um quarto de hora, Jacob observou a criatura manipulando a entrada com um nível de astúcia que o assombrou. Ele se esforçou para inserir suas garras sob a borda inferior da porta. Ele roeu as junções onde a porta encontrava seu batente. Ele então se levantou sobre as patas traseiras e desceu sobre a porta com ambas as patas dianteiras, desferindo um impacto que teria demolido uma construção típica. A porta absorveu um impacto com um baque surdo, sem ceder. A trava interna da viga permaneceu firme, as dobradiças de encaixe ficaram fixas e os suportes de ferro distribuíram a força exatamente como projetado. Eventualmente, o urso admitiu a derrota.
Ele circulou a moradia uma última vez, cheirando e investigando, antes de recuar para a escuridão. Jacob baixou sua arma de fogo, não tendo tido motivo para dispará-la. Na manhã seguinte, Peter apareceu e encontrou Jacob inspecionando novas marcas de garras. Você estava dentro de casa quando isso aconteceu? Peter perguntou, sentindo as profundas marcas. Jacob afirmou, a porta lutou por mim. O período da primavera ao verão de 1843 marcou a transição de Jacob de um inventor solitário para um instrutor relutante. Peter Dunham começou a construir seu sistema de câmara pessoal em maio, e Jacob, inesperadamente, se viu supervisionando e guiando o projeto de construção de outra pessoa. Pela primeira vez, o local escolhido por Peter ficava a aproximadamente 4,8 quilômetros da moradia de Jacob, situado em terreno elevado comparável com o escoamento de água eficaz. O trabalho deles começou com a fase de escavação, e Jacob observou Peter medindo e remedindo as dimensões meticulosamente com a mesma precisão minuciosa que Jacob exigia de si mesmo. A principal dificuldade surgiu com os suprimentos necessários. Peter havia se dedicado à caça com armadilhas por apenas 2 temporadas, o que o impedia de financiar as ferragens que tornavam as portas de Jacob quase impossíveis de arrombar. Eles estavam dentro do estabelecimento comercial de Meg Coulter, deliberando sobre soluções alternativas. Reforços de madeira, Jacob finalmente declarou. Contraventamento interno para a porta, numerosos pinos de madeira no lugar de suportes de metal. Não terá a mesma robustez, mas os conceitos fundamentais permanecem válidos. A câmara de Peter começou a se materializar ao longo de 6 semanas. Paredes de pedra foram erguidas usando métodos que Jacob havia aperfeiçoado, e os suportes do telhado foram instalados, com consideração meticulosa sobre como o peso seria distribuído. As entradas foram construídas usando recursos prontamente acessíveis, em vez dos ideais, mas provaram ser robustas e eficazes. Red Sam MacLeod chegou à moradia de Jacob no final de junho. O idoso escocês desmontou sem oferecer uma saudação, dirigiu-se à entrada da câmara e permaneceu ali, observando-o atentamente por um longo período. Demonstre como você construiu as vigas do telhado, Sam finalmente pediu. Não houve desculpas por seu escárnio anterior, nem qualquer reconhecimento de que Jacob estava certo. No entanto, o simples pedido serviu como reconhecimento suficiente. Jacob dedicou uma tarde inteira a guiar Sam por cada detalhe do processo de construção, desde a profundidade da escavação até o posicionamento dos poços de circulação de ar. Você está fornecendo esta informação sem custo? Sam perguntou. Estou garantindo a sobrevivência das pessoas. Isso tem um valor maior do que peles de animais. Sam assentiu lentamente. Começarei a construção em agosto. O solo está muito congelado na minha região atualmente. Notícias se espalharam por toda a comunidade de caçadores com armadilhas dispersa. Em meados do verão, Jacob havia visitado 4 locais distintos, oferecendo orientação sobre a construção de câmaras. Cada estrutura variava um pouco, dependendo da paisagem, dos recursos disponíveis e da proficiência do construtor, mas os princípios fundamentais permaneciam uniformes. O chefe Washakie do povo Shoshone fez sua aparição no início do outono, acompanhado por 2 indivíduos mais jovens. O chefe havia recebido relatos sobre o caçador caucasiano que construía estruturas subterrâneas, e sua curiosidade o levou a testemunhar isso em primeira mão. Utilizando uma combinação de gestos em inglês rudimentar, Jacob demonstrou o sistema de câmara ao Washakie. O chefe examinou cada detalhe com cuidado meticuloso. Então se comunicou através de um de seus associados, que possuía um melhor domínio do inglês. Meu povo tem armazenado provisões debaixo da terra por inúmeras gerações. Você está descobrindo o que sempre entendemos. A terra protege o que o vento devasta. O Washakie transmitiu métodos Shoshone para armazenamento subterrâneo. Como eles revestiam escavações com pedras para evitar a umidade, criavam passagens de ar para preservar provisões e escondiam pontos de entrada da vida selvagem. Jacob compreendeu que a sua abordagem inovadora era, na verdade, uma redescoberta. Várias civilizações desenvolveram independentemente esta solução idêntica. No 10º mês, 5 habitações na área estavam equipadas com sistemas de câmaras operacionais. O posto comercial de Meg experimentou um aumento nos pedidos de ferramentas de escavação e de quaisquer acessórios de metal que ela pudesse fornecer. Ela informou Jacob que o seu conceito estava a transformar os preparativos de inverno para a população. Antoine Broussard, ao passar, disseminou histórias para outros caçadores. Ele embelezou, afirmando que a Câmara de Jacob tinha capacidade para 1000 touros. No entanto, a mensagem fundamental chegou a acampamentos remotos. Existia um método para suportar o tempo severo sem confronto direto.
O inverno de 1843 a 1844 desafiou todas as habitações na cordilheira Wind River. Esse período trouxe ventos gélidos sem precedentes que persistiram por semanas, criando circunstâncias que fizeram o inverno anterior parecer brando em contraste. Caçadores veteranos, tendo testemunhado um quarto de século de estações, declararam nunca ter encontrado tais condições. No entanto, a meia dúzia de cabanas equipadas com sistemas de câmaras resistiu sem incidentes. Jacob passou o inverno com conforto e segurança, descendo a sua escada conforme necessário. Ele recolheu madeira sem nunca enfrentar as rajadas letais do exterior. Peter superou com sucesso seu terceiro inverno, graças a Jacob tê-lo instruído no método de construção alternativo. Red Sam, relutantemente mais vivo, resistiu a tempestades que teriam destruído as medidas protetoras da sua antiga cabana. 2 caçadores sem sistemas de câmaras pereceram durante aquele inverno. 3 indivíduos adicionais abandonaram suas propriedades no primeiro mês do ano, optando por partir em vez de enfrentar mais 4 semanas de luta pelo acesso a combustível. A distinção entre resistir e sucumbir dependia das estruturas fundamentais erguidas no verão anterior. A chegada da primavera anunciou uma assembleia não oficial no estabelecimento comercial de Meg Calter. Os homens que haviam perseverado reuniram-se em torno da sua lareira, e o seu discurso divergiu dos anos anteriores. Não havia mais uma aceitação da mortalidade como inevitável, nem uma rendição à dureza das montanhas. Em vez disso, o diálogo girava em torno de metodologias de construção, das proporções das câmaras e dos preparativos para a próxima estação. Red Sam articulou o sentimento coletivo. O alemão estava certo. Eu ainda estou vivo, porque deixei de lado a minha arrogância e construí como ele demonstrou. Peter contribuiu. O indivíduo mais jovem presente sobreviveu porque recebia instruções. Que a estação fria não precisa ser fatal se construirmos inteligentemente. Yakov falou pouco durante essas discussões. A sua afirmação não derivou da linguagem falada, mas 2 semblantes vibrantes de homens que emergiram do inverno ilesos, devido à sua abordagem alterada ao refúgio. O seu laço com Meg fortaleceu-se durante toda aquela primavera. Eles haviam forjado uma conexão que transcendia a de comerciante e cliente, passando de mera estima para o que se assemelhava a uma aliança colaborativa. Quando ele fez a pergunta se ela contemplaria abandonar o posto comercial por uma existência alternativa, ela sentiu instantaneamente. Yakub partiu do terreno montanhoso em 1846. Ele e Meg fundaram uma modesta propriedade agrícola, numa região de menor altitude perto de Fort Bridger, uma estação comercial com o nome do renomado explorador. Ele persistiu em oferecer conselhos a pioneiros que viajavam para o oeste. Ele delineava plantas de câmaras em pergaminho e elucidava os conceitos fundamentais que o seu pai lhe havia transmitido muitas décadas antes na Baviera. Nos anos seguintes, inúmeras cabanas foram construídas, cada uma empregando variações do método de Jacob. Alguns caçadores introduziram suas próprias inovações, enquanto outros simplificaram o projeto com base nos materiais disponíveis. No entanto, o conceito fundamental ganhou ampla aceitação. Armazenamento subterrâneo, pontos de entrada duplos e proteção contra os elementos integrada diretamente na base da estrutura. Jacob Weiss faleceu em 1868, aos 60 anos de idade. Ele era um rancheiro tranquilo, cujos anos nas montanhas haviam se desvanecido em lembranças pessoais. Contudo, nas terras altas, moradias abandonadas com compartimentos revestidos de pedra ainda permaneciam de pé. Algumas foram ocupadas por novos colonos, outras permaneceram vazias, mas intactas, todas servindo como um testemunho da recusa de um homem, em aceitar que o inverno tinha que ser fatal. O que antes era considerado impossível havia se tornado rotina. O indivíduo podia suportar qualquer tempestade, não confrontando-a diretamente, mas construindo com tal habilidade que a tempestade não conseguia alcançá-lo. E o legado duradouro de Jacob não foi esculpido em pedra, nem registrado em livros. Ele estava embutido nas fundações espalhadas pelas montanhas rochosas. Compartimentos ocultos que preservaram vidas humanas de maneiras que ninguém jamais poderia quantificar totalmente.